Bom, mais uma vez sejam todos bem-vindos. É muito bom podermos estar juntos para estudar a Palavra de Deus, principalmente os nossos convidados e aqueles que nos visitam. Bom, como já foi falado, hoje é Dia das Mães, né? Então é natural que a gente trabalhe um tema relacionado a isso. Nós não vamos falar aqui hoje sobre como ser uma mãe perfeita, até porque eu não sou mãe, não entendo nada disso. Também não vamos falar aqui sobre como ser um filho perfeito, que apesar de ser um filho, estou longe de ser perfeito. Então, mas nós vamos falar sim sobre um tema que tem a ver com o Dia das Mães. Vamos ver na Bíblia um exemplo de uma mãe muito especial. Vamos ver a história dela e tirar uma pequena lição para nossas vidas. Nosso texto está aqui na frente, 1 Samuel, capítulo 1, versículos 7 a 11 e depois versículo 20. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 7 a 11 e versículo 20. Eu tenho aqui na frente para quem não trouxe a Bíblia, mas é bom que nós possamos abrir para poder nos acostumar a manusear a Bíblia. Eu vou ler para os irmãos a partir da segunda parte do versículo 7, tá? Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com sua alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então o dedicarei ao Senhor todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba jamais serão cortados. E depois versículo 20. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Eu quero fazer uma oração. Podem ficar sentados. Eterno Deus e poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estar aqui hoje para estudar sobre a Tua Palavra, para aprender sobre a Tua Palavra. Senhor, que possamos prestar atenção nessa história, Senhor, possamos tirar proveito dela e realmente aprender de Ti. Senhor, nos ajude agora a deixar todas as preocupações que não fazem parte desse momento, Senhor, para depois, e que possamos focar inteiramente na Tua Palavra, Senhor. Abra nossos corações, nos dê entendimento. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Bom, gente, a Bíblia nos conta aqui que Ana, ela era uma mulher estéril. Ela adorava ao Senhor com sua família, e todos os anos eles iam oferecer sacrifícios no tabernáculo para expiação dos pecados e também para adorar a Deus. Só que quando chegava nessa época, o sofrimento dela aumentava, porque a outra mulher do Eucana, que chamava Penina, ela tinha filhos e filhas, e ela ficava ali cutucando a Ana, sabe? Porque ela se achava melhor que a Ana, porque ela tinha filhos e filhas e a Ana não tinha. Então ela ficava zombando da Ana, e isso aumentava o sofrimento da Ana. Mas Ana permaneceu fiel e continuou todos os anos que ia no tabernáculo, ficava diante de Deus. Ana continuou orando sempre e pedindo a Deus com fidelidade, sem descansar, porque o Senhor nunca tinha dado uma resposta para ela. Então ela não tinha por que parar de orar. E todo ano ela orava, até que um determinado ano ela fez esse voto, e o Senhor então resolveu que estava na hora de atender a oração dela, de responder a oração dela. E ele respondeu então com um sim. E aí a Ana veio a ter esse filho que se chamou Samuel. E
depois que o menino foi amamentado e depois que ele desmamou, Ana trouxe ele então de volta ao santuário do Senhor, e ele passou a vida lá, dedicada a vida a servir a Deus. E aí mais para frente, a Bíblia nos mostra também que a Ana, ela veio a ter outros filhos, né? E não só Samuel, e mesmo assim ela continuou indo todos os anos ao santuário adorar a Deus. Mas aí a gente para pensar, beleza, uma história legal, teve um final feliz, mas o que essa história que aconteceu há mais ou menos 3.100 anos tem a ver com a minha vida? O que essa história que aconteceu há milhares de anos, a milhares de quilômetros daqui, num país diferente, numa cultura totalmente diferente? Tanto é que você vê a diferença, naquela época era tolerada a questão da bigamia. E o que isso tem a ver com a minha vida? Será que isso tem a ver com a minha vida, com a sua vida? Com certeza sim. Essa história ela tem tudo a ver com você, tudo a ver comigo. E o desfecho desse episódio, as atitudes de Ana, tem muito a ensinar para a nossa vida. É claro que, por exemplo, eu nunca quis ser mãe, né? E a gente tem muitos homens aqui hoje, mas mesmo assim essa história tem a ver com vocês. Não interessa homem ou mulher, criança, jovem ou adulto, essa história tem a ver. Porque, gente, eu nunca quis ser mãe, mas com certeza em um momento da minha vida eu quis muito alguma coisa. Afinal, na verdade, todos aqui em algum momento quer muito alguma coisa, ou precisa muito de alguma coisa, ou então acha pelo menos que precisa muito de alguma coisa. E nesse momento que a gente quer muito alguma coisa, e quem aqui hoje à noite não quer alguma coisa? Será que tem em algum momento da nossa vida, na verdade, a gente deixa de querer alguma coisa? Existe aquele ditado que o saco da ambição não tem fundo. Com certeza a maioria já deve ter ouvido. A Bíblia também fala em Provérbios capítulo 27, versículo 20, e Eclesiastes 1, versículo 8, que os nossos olhos nunca se fartam. Então, a todos os momentos nós queremos alguma coisa. A todos os momentos a gente almeja, ou então precisa, ou então imagina que precisa alguma coisa. E por isso que nós temos então tudo a ver com Ana. E nesse momento que eu preciso de alguma coisa, ou que você precisa de alguma coisa, ou que você quer alguma coisa, como é que você age? Qual que é o seu comportamento? Diante dessa coisa que você quer muito, você já parou para pensar, e se eu conseguisse, o que eu faria com isso? Por que eu quero essa coisa? E partindo dessa história, eu queria tirar 3 lições para nós hoje à noite. A primeira é que apenas Deus pode nos ajudar nos nossos problemas. Apenas Deus pode te ajudar nos seus problemas, nas suas necessidades. Sabe, no início da oração, a Ana, ela se refere a Deus como o Senhor dos Exércitos. Ela fala, ela começa a oração, eu vou ler aqui para vocês. Ó Senhor dos Exércitos, no versículo 11. Essa é a primeira vez que alguém chama Deus dessa forma na Bíblia. Os estudiosos e tradutores aí que fizeram a exegese, o estudo das Escrituras, eles falam que aqui a Ana quis dizer não em relação ao Senhor do exército dos homens, como um grande general, assim como era mais para frente, quando Israel começou o período da monarquia e Deus era referenciado como o Senhor dos exércitos e os homens estavam realmente levando um pouco para esse lado. Mas aqui Ana, ela coloca Senhor dos exércitos, mas dos exércitos celestes, relacionado aos seres celestiais, que são os anjos, e também aos corpos celestes, que é o sol, a lua, os planetas, ou seja, colocando Deus então como onipotente, como onipresente, colocando como o Senhor de toda a criação. E Ana, ela tem esse reconhecimento, ela já chega no Senhor falando dessa forma, porque ela já sabia que Deus era o único que podia resolver o problema dela.
Não é um problema muito simples, afinal, né, se trata aí de algo físico que ela tinha. E naquela época, hoje em dia isso é um problema com o avanço da nossa medicina. Imagina 3.100 anos atrás. Então ela sabia que tudo depende do Senhor, e só o Senhor podia ajudar ela. A Bíblia nessa história, ela não mostra em nenhum momento que a Ana retrucou a outra mulher do Eucana, a Penina, quando a Penina vinha provocá-la ou vinha desdenhar dela. A Bíblia também não mostra nem que Ana respondeu a Eucana de alguma forma ríspida, quando ele perguntava, ficava questionando o porquê da tristeza dela, se ele era tão bom para ela. E muito menos a gente não vê aqui Ana tentando fazer nenhum esquema, sabe, nenhum jogo, bolar nenhum plano obscuro para tentar resolver o problema dela, como a antepassada dela fez. Para quem não sabe a história de Sara, Sara tinha o mesmo problema, ela não tinha filhos. Sara era esposa de Abraão, mas ela tinha uma promessa de que ela ia ter filhos, mas ela não conseguiu esperar essa promessa. E ela então fez com que Abraão tivesse um filho com a serva dela, imaginando que aí ela ia se apossar do filho dessa serva. Mas o plano dela, o tiro saiu pela culatra, deu totalmente errado. A serva nunca deixou de ser mãe do filho dela, tá? De ser mãe do próprio filho. E aí a serva começou a desdenhar da Sara, porque agora ela tinha um filho e a Sara não tinha nada, né? Então o esquema que a Sara fez não deu certo, mas a gente vê aqui que a fé de Ana era maior. Ela não respondia a ninguém, ela não devolvia qualquer rispidez que vinham para o lado dela, ou qualquer questionamento, e ela confiava inteiramente no Senhor, e nunca deixou de procurar a Deus, né? Para que Deus resolvesse. Gente, esquema nunca é a resposta para a solução de problema nenhum. Sabe quantas pessoas a gente ouve falar aí, moças que são enganadas procurando uma carreira de modelo, vão para a Europa ou para o Oriente Médio, chega lá, elas são abusadas, escravizadas. Quantas pessoas não são enganadas em golpes que, sabe, parece até idiota, de tão bobo, sabe? Olha, eu tenho um bilhete da loteria premiado aqui, mas eu estou com pressa, não posso sacar o dinheiro, me dá 10 mil e o que você tiver, e aí você vai e saca. Gente, quantas pessoas já não caíram num golpe desse, sabe? Querendo fazer esquema, querendo fazer atalhos, querendo ganhar vantagem em tudo. Quantas pessoas não caem na conversa de empréstimos fáceis, dinheiro rápido na mão, e aí não lê os contratos direito, e os juros são exorbitantes, impagáveis. Quantas pessoas a gente não vê agora aí com esses processos judiciais que acabaram agora se dando mal porque estavam querendo atalhos na corrupção, sabe? Com obra superfaturada, desviando dinheiro público, ou então pessoas que roubam, e aí acaba se dando mal. E também nessa história que a gente viu da Sara, atalhos nunca é a solução, sabe? E a humanidade, ela tem esse péssimo hábito de não querer esperar o tempo certo, muito menos de se achegar a Deus para resolver os problemas. A humanidade, ela sempre quer aí resolver as coisas da maneira dela. Principalmente um problema que todos nós, seres humanos, temos em comum, que é o problema da nossa eternidade. Nós temos um problema sério relacionado à nossa eternidade, e que ela está em risco, e ela é colocada, esse risco, em Romanos capítulo 3, versículo 23. Eu coloquei o texto aqui. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, está escrito: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Gente, isso é um problemão. É a eternidade longe de Deus. É a eternidade no esquecimento. É a eternidade, a Bíblia coloca, onde a dor, onde há ranger de dentes, sofrimento e ranger de dentes, dor e ranger de dentes. Isso é um baita problemão. Só que a Bíblia também apresenta a solução logo em seguida, no versículo 24, que é a redenção através de Jesus Cristo, onde está escrito: sendo justificados gratuitamente por sua graça,
por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Mas apesar da solução estar aí de forma clara, que basta que busquemos a Deus, nos apresentemos a Deus verdadeiramente, basta que nos arrependamos dos nossos pecados, apesar de estar aqui de forma fácil na Bíblia, sabe? Busque a Deus através de Jesus Cristo. Mesmo assim a humanidade não quer isso. A humanidade quer os atalhos dela, quer fazer da maneira dela, sabe? Quer fazer da forma com que eu acho melhor. E aí, sabe, as pessoas dão as costas para Deus e para a solução que Deus apresenta para as nossas vidas. E aí tentam comprar a salvação através de boas obras, por exemplo. Fala, não, vou fazer muitas coisas boas e aí eu vou ser salvo. Ou então falo, não, esse negócio de sacrifício não está com nada. Eu vou, sabe, pedir para alguém muito bonzinho que viveu há muito tempo atrás e ele intercede a Deus por mim. Ou então eu vou pedir para algum familiar meu que já morreu e ele intercede a Deus por mim. Ou então eu vou morrer e nascer várias vezes até eu ficar uma pessoa tão boa que eu não preciso mais vir para a terra, porque eu já vou ter evoluído. E aí eu vou estar num plano superior e eu resolvi o meu problema. Não preciso de Jesus Cristo, eu consigo sozinho, eu dou o meu jeitinho. Sabe, gente, só para a gente ter uma ideia, o PIB mundial ele aumentou 40 vezes entre 1822 e 1992, enquanto que a população aumentou em 5 vezes, ou seja, a renda per capita no mundo aumentou 8 vezes aí nesses 100 e poucos anos. Mas, em contrapartida, nunca se produziu tanto alimento, nunca houve tanta tecnologia e também nunca houve tanto desperdício e tanta gente morrendo de fome. Sabe, por mais que nós estamos evoluindo só tecnologicamente, gente, nós não estamos ficando melhores. Olha, pode até dizer que é o contrário, nós não estamos ficando melhores. Então esse negócio de vou morrer e nascer e vou melhorando, isso não existe. Nós estamos piorando, porque cada vez nós temos mais capacidade de resolver certos problemas e cada vez nós não ligamos cada vez mais. E a Bíblia também coloca em Hebreus 9:27, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Então não tem essa de morrer várias vezes e nascer várias vezes e melhorando. Também não tem essa da gente poder pedir para outra pessoa interceder por mim. Não, é você e Deus, você e Cristo, para que você tenha esse seu problema da eternidade resolvido. Sabe, não tente tomar atalhos para os seus problemas. Os seus problemas da eternidade, os seus problemas também da sua vida secular. Sabe, não tente esquemas. Atalhos só leva para a armadilha. Sabe, mas busque a Deus e apresente a Ele os seus problemas, as suas vontades. Assim como nós vimos na história que Ana fazia ano após ano, a cada oportunidade, ela tinha que viajar para poder chegar no tabernáculo. Então ela todo ano, sem cessar, vinha trazer as ofertas junto com a família dela e sempre pedindo a Deus, sem descanso. Sabe, então faça dessa forma, traga para Deus os seus anseios, traga para Deus as suas necessidades, não tente tomar atalhos, não faça isso sozinho. E mesmo que a resposta às vezes seja não, é porque Deus tem outra coisa preparada para você. Sabe, Deus tem um plano melhor para a sua vida. E aí o segundo ponto de hoje à noite é: chegue a Deus com sinceridade. Sabe, nós devemos apresentar realmente nossas necessidades, nossas vontades diante de Deus. Mas a gente não pode se esquecer que Deus sabe todas as coisas. Ele sabe o que você quer, mas Ele também sabe por que você quer. E aí nós queremos muito alguma coisa, ou pedimos muito alguma coisa, e será que isso é para a honra e glória de Deus? Ou será que isso é para a honra e glória de mim mesmo? O que eu vou fazer com isso que eu quero? Ou o que eu vou fazer com isso que eu preciso? Ou será que eu apenas quero porque eu quero? Sabe, eu gosto muito de pescar, eu e meu pai e os meus irmãos, de ir nas pescarias, né? E aí eu sempre, às vezes, brincava falando que, olha,
Deus não vai permitir que eu pegue um peixe grande, porque se eu pegar, a primeira coisa que eu vou fazer é esfregar na cara de todo mundo que eu fui o primeiro a pegar um peixe grande, ou que eu fui o único a pegar um peixe grande. Sabe? É uma brincadeira, mas, gente, é mais ou menos assim que acontece. Deus está vendo o porquê que você está pedindo, ou porquê que você quer alguma coisa. Não adianta você orar a Deus falando que quer e se justificando com outro motivo. Se ele está vendo no seu coração e sabe que se o motivo não é um motivo do agrado dele, ou que não faz parte dos planos dele para você, então não vai vir essa coisa. Sabe, mas existem pessoas que tentam ainda barganhar com Deus, tentam ver se consegue fazer negócio, e como se Deus não conhecesse o que se passava dentro dos corações dessas pessoas, como se Deus não conhecesse o que se passa dentro dos nossos corações. Sabe, não foi isso que Ana fez, gente. Ana não barganhou com o Senhor. Ela não falou: Deus, me dá um filho e eu deixo ele fazer alguma coisa por você um ou outro dia da vida dele aí, ou eu faço alguma coisinha, uma graça, ou eu dou uma ofertinha na igreja ou algo assim. Não foi isso que Ana fez. Ana não barganhou. Ana pediu algo muito valioso para que ela desse de volta esse algo muito valioso para ela, inteiramente para Deus. Ela não ia ficar com 1/3 de Samuel, ela não ia ficar com Samuel nos finais de semana, ela não ia ficar com Samuel nos feriados ou nos dias das mães. Ela ficou com Samuel até ele terminar de ser amamentado, e depois ela entregou Samuel, tá? Totalmente. Ela não ficou com nada de Samuel. Samuel ela deu para Deus. Então ela não barganhou com Deus aqui. Quando você pede alguma coisa, ou quando a gente quer alguma coisa, será que fala: não, Senhor, eu quero muito tal coisa porque eu quero dar tudo para você? É assim que a gente faz? Não, a gente fala: ó, Senhor, me dá 20, que aí eu dou 1 de volta, ou dou meio, né? Então, não foi isso que Ana fez. Ela não trocou esse primeiro filho por mais 5 ou 10, ela nunca pediu isso. Depois, realmente, Deus, por algum motivo, achou que ela deveria ter outros filhos, e ela teve, mas nem precisava, e ela não pediu por isso também, tá? Ela pediu que ela pudesse ter um filho, e ela falou: Senhor, eu vou dar esse filho para você, para que ele te sirva. Então ela não barganhou com Deus, sabe? Mas muitos ainda se enganam, tentam usar esse trecho ainda como uma desculpa para o evangelho da prosperidade. E aí as pessoas vão e dão seus bens, ou então procuram trabalhar em posições de destaque, em obras sociais, né, em serviços voluntários, ou até nas igrejas, pensando não na manutenção dessas entidades, né, ou então em agradar a Deus, mas que aí é falar: eu faço isso, que aí posso cobrar a Deus, eu tenho direito de exigir de Deus o que eu quero, porque eu fiz aqui a minha contrapartida, né, eu dei uma oferta na igreja, Deus tem que me abençoar e quitar todas as contas que eu fiz sem planejamento. Ou então, sabe, Deus tem que me dar o dinheiro porque eu quero comprar um carro importado daquela marca e daquela cor. Eu já conheci gente que orava dessa forma, e se você não, e falava para você ainda: não, você não tem fé. Se você acha que você quer uma Ferrari, você tem que orar por uma Ferrari. Se você quer da cor vermelha, não aceita uma Ferrari azul. Tá? Tem gente que cai nesse engano. Sabe, parece engraçado ou parece triste, mas é verdade. Mas Ana, ela não fez dessa forma. Vamos ver o que está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3. Tiago, capítulo 4, versículos 2 e 3. Eu vou ler para os irmãos. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras, não têm porque não pedem, e quando pedem não recebem porque pedem por motivos errados, para gastar com seus prazeres. Então, gente, não vamos tentar enganar a Deus. Ele sabe todas as coisas, tá? E aí tem um outro lado também.
sabe, se por outro lado, também não fique triste se você tem a melhor das intenções. Realmente, você tem a melhor das intenções e Deus sabe e está vendo isso. Ele conhece você. Mas mesmo assim, a resposta foi não. Poxa, eu sou, sabe, eu faço todo o figurino, eu sigo a Deus, assim como Ana. A resposta de Ana poderia ter sido não. Imagine, você é o caso da Ana e a sua resposta foi não. Sabe, não fique triste, porque Deus tem outra coisa para você. Um plano igualmente grande ou até melhor. Vamos abrir o que está escrito em 2 Coríntios 12, versículos 7 a 9. 2 Coríntios 12, versículos 7 a 9. Eu vou ler para os irmãos. Tenho aqui também no Data Show, quem está sem Bíblia. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Gente, quem está falando isso aqui não é ninguém menos que o apóstolo Paulo. Sabe, o apóstolo Paulo é uma das personagens na Bíblia que a gente tem como inquestionável. Sem dúvida, era um servo verdadeiro do Senhor. Ajudou muito aí, um dos principais responsáveis na disseminação da palavra de Deus nos povos gentios, né? Ou seja, nos povos não judeus. E aí, olha só, o apóstolo Paulo recebe um não. Quer dizer, se ele, que serviu a Deus até a morte, e morte por causa da palavra e do amor a Deus, e ele recebeu um não, quanto mais a gente não está sujeito a isso. Porque nós não sabemos o que é melhor para nós, só Deus sabe. Então, mesmo que você está fazendo tudo certinho, mas se não está de acordo com os planos de Deus para você, você vai receber um não. Então não fique triste por isso, tá? E também não perca o seu tempo tentando enganar a Deus. Deus sabe o verdadeiro motivo porque a gente quer cada coisa. Então, sabe, vá a Deus com sinceridade. E Ele vai te ajudar. E se não for aquilo que você está pedindo, Ele vai te apresentar o plano que é melhor para você. E por último, o nosso terceiro tópico, que é: sirva a Deus com o que Ele te deu. Irmãos, nós vimos aqui em nosso texto que antes de ter um filho, Ana ela já servia sempre a Deus, sempre indo com o marido dela, com a família dela, para apresentar os sacrifícios e para adorar a Deus e para louvar a Deus. Era alguém preocupada realmente, sabe, com estar próximo de Deus, com fazer o que Deus deseja, né? Tanto é que a gente vê aí essa forma maravilhosa de reconhecimento dela na oração dela, né? Colocando Deus como o Senhor dos exércitos na forma de Deus onipotente, Deus onisciente, Senhor de toda a criação. E ela já fazia isso antes de ter o filho. Depois ela teve o filho, cumpriu o voto dela, que é devolver esse filho para o Senhor, e aí não parou não, continuou visitando. Se a gente ler o resto da história, vocês vão ver que ela continuou indo todos os anos, assim como ela fazia antes, para adorar a Deus. Sabe, natural, um compromisso sem data de expirar. Não é, vou servir por enquanto, se eu achar que não deu, ou se eu não gostar, eu vou parar. Ou então, se Deus não me obedecer, não der a Ferrari na cor que eu quero, com os acessórios de fábrica que eu quero, aí eu vou parar, porque eu estou fazendo a minha parte, ele não quer fazer a parte dele, estou fora. Não, ela não agiu assim. Ela tinha esse compromisso de adoração a Deus. Mas nós tendemos a fazer coisas como: Senhor, me dá 10 que eu dou 1.
Sabe, eu não estou falando só de recursos financeiros não, mas principalmente, sabe, mas tudo em nossa vida, e principalmente o bem mais precioso que nós temos em nossa vida, que é o nosso tempo, aquele bem que nada pode comprá-lo, nada pode fazer com que ele volte, nada pode esticar, nada pode diminuir. Nós já temos o nosso tempo contado e sabido desde antes de nascermos. Então isso é uma moeda valiosíssima que cada um de nós tem. E é com isso que Ana também já adorava a Deus. E é isso que nós já devemos fazer para adorar a Deus. Sabe, mas a gente acha que, poxa, eu vim na igreja aí uma vez ou outra, ou não, vim na igreja todo domingo já é um favorzão que eu estou fazendo para Deus aí, né? Já está muito bom, está ótimo, não preciso de mais compromisso. Mas não é assim, sabe, temos que adorar a Deus com a nossa vida. Mas aí fala, poxa, se eu tivesse mais tempo, aí eu poderia fazer alguma coisa. Sabe, eu trabalho, poxa vida, de segunda a sexta o dia inteiro, aí trabalho sábado de manhã, poxa, eu preciso descansar. Eu não tenho tempo para procurar Deus, não tenho tempo para ler a Bíblia, eu tenho que, sabe, dar uma repousada. Não tenho tempo de orar. Orar toma muito tempo, 5 minutos, 5 minutos eu não posso perder ajoelhado orando, não. Tem coisa para fazer, vai passar aquele filme, vai ter aquela novela, eu preciso relaxar. Ou então falar, não, se o Senhor me der um emprego, que eu ganho o dobro trabalhando metade, aí talvez eu vou poder ajudar um pouquinho, né? Eu vou poder arrumar um tempinho. Sempre temos uma desculpa e queremos mais. Se Deus melhorar isso, se Deus melhorar o meu salário, eu contribuo um pouco, se Deus me der descanso, eu ajudo mais um pouco. Ou se Deus fizer uma Bíblia em formato de telenovela, aí talvez eu vou ter tempo de aprender um pouquinho da Bíblia. Mas se não vier em formato de novela e se não for na Globo, não tem tempo. Tá? E é assim que a gente tende a fazer. A humanidade toda, isso não é um problema seu ou dele, é um problema nosso. Nós tendemos a fazer assim por causa do pecado. E assim fazemos pouco caso do bem mais precioso que nós temos para oferecer a Deus, que é a nossa vida, que é isso que Deus quer. Sabe, eu quero ler rapidamente uma parábola que está escrita em Mateus capítulo 25, 19, versículo 14 a 29. Eu vou ler rapidamente, não sei se eu anotei aqui. Mateus 25, versículos 14 a 29, vou ler rápido. E também, o reino do céu será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse, o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu senhor. E por fim veio o que tinha recebido apenas 1 talento e disse, eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Sabe, Ana não passou a adorar a Deus depois que ela teve o filho dela. Como a gente já falou aqui, ela já adorava a Deus e buscava a Deus em oração antes disso. Da mesma forma, você não vai fazer mais nada do que você já faz hoje se você ganhar alguma coisa. Porque é assim que é, não é você
ter ou não aquilo que você quer, que vai te fazer adorar mais ou menos a Deus. Você vai continuar adorando a Deus o mesmo tanto que você adora hoje, porque adorar a Deus é em espírito e em verdade. Adorar a Deus é com a sua vida. Então não é você ganhar aquilo que você pede que vai fazer você ter mais vontade de adorar a Deus. Se você, por ganhar alguma coisa, vai começar a participar mais na igreja, não é verdadeiro, e Deus está vendo isso. Se Ele sabe que você é diferente dentro e fora, então não é de verdade, não é com a sua vida, e Deus está vendo isso. Entende? Pode ser muito legal, pode às vezes até ser útil para a igreja, mas no seu relacionamento com Deus está faltando, não está valendo, tá? Você tem algo maravilhoso que é a sua vida. Você não precisa de mais nada do que você já tem para poder usá-la para adorar a Deus. Então, coloque diante de Deus hoje. Em João 4, versículo 24, está escrito: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Sabe, então, vamos buscar a Deus verdadeiramente, adorar a Deus e servi-lo, sabe, com o que Ele nos deu, de mais precioso que é a nossa vida. E também vamos nos achegar a Deus com sinceridade, porque apenas Ele tem a solução para nossos problemas, e assim Ele vai perdoar os seus pecados, e Ele vai te abençoar, e vai cuidar de você da melhor jeito possível, porque Ele não vai te abençoar e cuidar de você com aquilo que você quer, mas Ele vai cuidar e abençoar você com aquilo que Ele sabe que você precisa, o que é muito melhor, porque nós não sabemos tudo que queremos, ou melhor, tudo que precisamos. Amém. Eu gostaria de fazer uma oração no final. Vamos abaixar, pode ficar sentados, vamos abaixar as cabeças. Sabe, pode ser que você não entendeu bem o que você ouviu aqui hoje e ficou faltando alguma coisa, e você gostaria de entender isso, ou você está com dúvida se isso é verdade ou não. Sabe, ora a Deus agora, peça a Deus, desafie a Deus nesse ponto, falando: Senhor, por favor, me ajuda a entender, me dá força, me dá entendimento, e Deus vai te ajudar. Ou pode ser que você entendeu que você precisa de Jesus Cristo em sua vida, que o problema da eternidade que assola toda a humanidade, realmente você entende que isso está em você, e você entende que sem isso, sem Jesus, você está perdido. E esse é o primeiro problema que nós temos que resolver em nossas vidas. Então, se você entende isso, e ore a Deus agora, peça perdão pelos seus pecados, diga a Ele que você reconhece que o Senhor Jesus morreu na cruz por você, que é graças a isso que você tem o perdão dos pecados, e Deus vai te aceitar e você vai passar a ser filho dele. Ora a Deus agora com sinceridade. Se você tem algum problema, chegue a Deus, coloque isso com sinceridade diante de Deus, e Ele vai te ajudar, seus problemas, suas necessidades. Eu vou orar. Eterno Deus e poderoso Pai, muito obrigado porque Tu és tão misericordioso para conosco e nos ama de forma tão grande, Senhor, que já tinha planejado a salvação antes mesmo que esse mundo fosse criado. Desde o início, o Senhor já tinha o plano de salvação pronto, para que pudéssemos então nos aproximar de Ti, Senhor, novamente, pudéssemos passar a eternidade contigo. Senhor, esteja dando entendimento agora àqueles que pedem entendimento, Senhor, aqueles que querem conhecer mais de Ti. Estejas com eles, Senhor, confortando e mostrando no coração deles o que eles precisam saber de Ti, Pai. Também com aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus, ou que estão afastados, Pai, e querem de novo estar próximos de Ti, querem Te servir, Senhor. Então estejas com eles também, Senhor, dê força, dê entendimento e dê sede da Tua palavra, Senhor. Nos dê sede para que sintamos a necessidade de cada dia mais estar próximos de Ti, cada dia mais buscar a Ti e aprender de Ti, Pai. Estejas conosco agora nesse final de noite, e que possamos também retornar em segurança para nossos lares, e possamos ter uma semana, Senhor, abençoada, e seguindo sempre os Teus caminhos, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém.